Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Conforme havia prometido, estou gravando o estudo que apresentei ontem na Casa de Conselheiro e que, inclusive, não usei os slides, e aqui eu vou colocar o estudo junto com os slides. Então, que o Senhor esteja conosco, esteja no meu coração, nos meus lábios, para poder transmitir as suas mensagens, as suas verdades de amor e de paz. E que assim seja. Estamos, então, fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, a segunda parte do Livro dos Espíritos, o capítulo 9, que fala sobre a intervenção de toda a espiritualidade no nosso mundo corporal, e hoje com o tema de afeição. Nós já vimos dentro desse capítulo 9, 4 temas anteriores, esse é o 5º tema, que fala sobre a afeição que os espíritos votam a certas pessoas das questões 484 a 488. Primeiro vamos ver qual é o conceito literário de afeição. O que quer dizer afeição? Afeição é o ato de nutrir uma relação de carinho e proteção com alguém querido. Carinho e proteção são as palavras aqui que podemos dizer como sinônimos, né, da afeição. Kardec começa lá na pergunta 484 perguntando o seguinte: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E eles respondem: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí, suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Então, já percebemos aqui como a afeição, ela pode se dar, seja por espíritos mais evoluídos, como por espíritos inferiores, menos evoluídos. Vai depender do padrão vibratório, da sintonia em que nos encontramos. E aí nós vamos atrair ou repelir aquilo que nós temos mais afinidade. No livro Recordações da Mediunidade, Dona Ivone do Amaral Pereira, lá no capítulo 7, falando de amigo ignorado, na página 70, ela nos diz o seguinte: nós espíritas não desconhecemos o quanto os homens em geral são assistidos e grandemente influenciados pelos habitantes do mundo espiritual, pois possuímos amigos e inimigos, simpatizantes e adversários desencarnados. E aqui a influência de todos eles em nossa vida cotidiana depende absolutamente de nós mesmos, do estado sadio ou precário da nossa mente, dos atos diários que praticamos. Olha a advertência aqui para todos nós. Então, essa influência do mundo espiritual, os amigos ignorados podem ser amigos, podem ser também inimigos. E isso vai depender, olha o que Dona Ivone diz, absolutamente de nós mesmos, da maneira como nos comportamos, da maneira como pensamos, da maneira como agimos, da maneira como mantemos nosso padrão vibratório. Nós tivemos estudos, né, anteriores falando sobre simpatias e antipatias, onde a gente colocava essa questão do magnetismo que a gente tem, esse fluido onde a gente atrai ou repele determinadas coisas, conforme a sintonia que mantemos no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa mente. Por isso que é muito importante que a gente se mantenha vigilante. Miramês, no livro Filosofia Espírita, volume 10, na lição 25, ele fala sobre as afeições, e olha que interessante. Ele diz que a afeição é
filha da afinidade. Criamos laços de amor, olha que coisa linda. Criamos laços de amor com criaturas que têm ideias semelhantes às nossas. As pessoas que se afeiçoam conosco e nós com elas, nos mostram em profundidade o que somos realmente. Olha o alerta. Se queres conhecer-te a ti mesmo, olha os que estão ligados ao teu coração, que mais ou menos saberás quem és. Olha que interessante o que Miramês coloca no sentido do conhecermos a nós mesmos, de como essa afinidade, essa atração de certas pessoas nos dá o nosso autoconhecimento. Isso é muito interessante, né? Se encontrares muitos defeitos a corrigir, não esmoreças. Põe as mãos ao trabalho e prossegue para frente, que Deus está com quem trabalha e se esforça para melhorar. Então, olha que interessante, né? E confortante. Mesmo que a gente encontre em nós coisas mais inferiores, pensamentos ruins, e encontrar tanta coisa a ser modificada, a gente não tem que ficar ali se lamentando, não. Vamos embora para frente. É sempre para frente que a gente tem que olhar. O que passou, passou. Vamos daqui para frente. O importante é a gente ter encontrado, né, o ponto certo e ir. Nunca ficar olhando para trás ou se lamentando. Vamos em frente, que é isso que é o caminho. Na pergunta 485, Kardec se dirige aos espíritos perguntando o seguinte: é exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Eles respondem: a verdadeira afeição nada tem de carnal. Olha que afirmativa da espiritualidade. A verdadeira afeição nada tem de carnal, ela é totalmente espiritual. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se das paixões humanas. Então, a afeição em si, ela é totalmente espiritual. Só que muitas vezes alguns espíritos se aproximam, se apegam a gente, não por afeição, mas por paixão. Porque aquelas paixões suscitam neles uma sintonia e que isso, dependendo da situação, pode virar uma obsessão. Então, mais uma vez, o alerta, né, para nós, para a nossa caminhada do dia a dia. Miramês diz o seguinte, lá na lição 26, a verdadeira afeição, ele diz que a verdadeira afeição é totalmente espiritual. Os apegos nascem de muitas fontes, entre as quais muitas são perigosas ao coração. Existem afeições que têm suas marcas em paixões humanas, de outras épocas até que a gente traz do passado. Existe o carinho interesseiro, e isso até no mundo dos encarnados, né? Olha, o carinho interesseiro. Na verdade, aquela afeição, ela tem um interesse que não é espiritual, mas é um interesse carnal. Pode ser até financeiro, sexual, emotivo, mas se for com segundas intenções, se for para suprir uma paixão, uma necessidade própria, ela já não tem o mesmo valor. Convém a todos nós, encarnados e desencarnados, não deixarmos de nos esforçar todos os dias como bons combatentes e nunca abandonar nosso posto de vigilância e de oração. Importante sempre nos estudos, né, eu digo, é esses alertas que a gente tem. Não é estudar pelo estudar para ter conhecimento, mas para encontrar aonde devemos melhorar, aonde devemos mudar, né? Pergunta 486.
Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Afligem-se os que nos querem bem, os espíritos desencarnados que nos querem bem, né? Com os males que padecemos durante essa vida aqui de encarnados? Eles se interessam, se afligem com essas coisas? A espiritualidade responde: os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos, felizes com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos, em tais casos, ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Olha aí quando eles colocam, né? Os bons espíritos que vão ter por nós essa afeição totalmente espiritual, eles vão se alegrar quando a gente se alegra e vão também se afligir, sim, com os nossos males. Quando vê que a gente não consegue suportar aquela provação, quando vê que a gente não enfrenta aquela provação, vive na lamentação, vive se injuriando contra Deus por alguma coisa que esteja passando, ou inclusive contra o irmão, eles se afligem com isso. Só que os espíritos superiores, eles conseguem entender que é um caminho nosso e nos deixam livres para as nossas respostas. Santo Agostinho, no livro Confissões, né, ele, lá no capítulo 9, ele fala do amigo de Deus. Fala assim: é isto que se ama nos amigos. De tal modo se ama que a consciência humana se julga culpada se não ama ao que a ama, ou se não retribui amor com amor, procurando na pessoa do amigo apenas o sinal exterior de sua benevolência. Daqui o pranto do luto quando morre um amigo, as trevas de dores e as lágrimas que inundam o coração quando a doçura se transforma em angústia, e a morte dos que morrem na morte dos que vivem. Olha que linda declaração, né, de Santo Agostinho, a verdadeira amizade, a verdadeiro afeto que os espíritos têm pelos desencarnados e encarnados, a afeição verdadeiramente espiritual. E Miramês diz o seguinte, lá na lição 27, a afeição dos bons espíritos, ele nos diz: os bons espíritos, eles sempre nos acompanham. Com certeza a gente tem sempre a proteção de todos os nossos mentores, nossos guardião, os mentores da casa que frequentamos, todos os espíritos que nos antecederam, os nossos amigos, os nossos parentes, conforme o grau de evolução, a gente tem a proteção de todos eles, eles nos acompanham. Eles fazem tudo para a nossa paz interior. Certamente que eles se afligem com a nossa impaciência diante da dor, dos problemas pelos quais nós estamos passando, estamos reclamando. Mas olha o que ele coloca: somente os espíritos puros têm a tranquilidade imperturbável da consciência. Então, o que Miramês quer dizer é o seguinte: os espíritos puros, eles conseguem ver com uma certa tranquilidade a nossa evolução e que, às vezes, a gente está passando aquela situação muito difícil, que a gente não se conforma, que a gente entra em depressão, que a gente entra numa vibração baixa, e eles sabem ver isso com uma certa tranquilidade, porque sabem que a gente vai superar, inclusive. Então, ali nos dando toda a proteção. Mas o alerta, ele fala aos espíritos, somente os espíritos puros, porque a gente tem que tomar cuidado com os espíritos que não são tão evoluídos, que vão ficar muito perturbados com essa nossa perturbação. E é aí que a gente pode atraí-los e eles quererem resolver situações que nós é que temos que resolver,
e isso acaba em obsessão. É aí o alerta. E ele continua: o espírito envolvido na carne, ele recebe do próprio ambiente impulsos de magnetismo inferior a todos os momentos. É preciso orar e vigiar permanentemente. Isso que eu acabei de falar, quer dizer, porque só os espíritos puros é que vão manter a tranquilidade e não vão interferir nas nossas ações, vão saber que tudo aquilo vai passar, vão respeitar o nosso momento. Mas os espíritos, né, mais inferiores, que ele coloca aqui, a gente recebe constantemente esses impulsos de um magnetismo inferior. Então, por isso, nós temos que cuidar, orar e vigiar, como Miramês coloca aqui, para que a gente não se deixe levar por essas situações de provas, muitas vezes, e que a gente não se conforma, a gente quer passar por ela rápido, mas ela, muitas vezes, é o caminho de aprendizado, é o caminho de conformação, é o caminho de mudança, de aceitação de tantas coisas que a gente deve mudar, de compreensão da onde a gente está errando. É assim que a gente deve ver a prova, não é querer se livrar dela correndo, não, porque ela é oportunidade. Ela é oportunidade para a gente crescer. Se a gente joga ela fora, não vamos crescer. Pelo contrário, vamos ficar ali estagnados, né? Não nos conformando com uma situação que só vem para nos melhorar. É assim que a gente tem que ver a aprovação. Quando a gente entende uma prova dessa maneira, ela até pode passar mais rápido, porque justamente a gente vai fazer o caminho que temos que fazer. Pergunta 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os de que mais se afligem os espíritos por nossa causa? Qual é a natureza das nossas aflições que mais afligem a espiritualidade? São os males físicos ou os males morais? Pergunta Kardec. Vamos ver a resposta? O vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo mais. Então, o que mais aflige é o quê? O egoísmo e a dureza do nosso coração. E eles ainda dizem que tudo mais vai derivar daí. Toda vibração inferior, tudo que a gente vai fazer de errado, vai vir do nosso egoísmo e da dureza do nosso coração. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Sabem que isso é passageiro, né? Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Miramês nos diz o seguinte, que todos os males, sejam de ordem moral ou física, eles são forças que têm o poder de nos acordar. Aquilo que falávamos, né, na questão anterior da prova, olha aí. Forças que têm o poder de nos acordar, um despertar, né, para as realidades da vida, destinando-nos com isso à maturidade da alma. Olha, gente, penso muito nisso, sabe? Porque a questão da prova, e nós temos, quem não tem, nós estamos no mundo de expiação e provas, constantemente, no nosso dia a dia, dentro da nossa família, no nosso trabalho, a todo instante a gente tem oportunidade, porque passamos por tantas situações difíceis, por tantas situações que requer de nós uma mudança, uma postura de quem crê e de quem vê naquilo essa força de nos acordar, essa força que nos faz ganhar maturidade. E a nossa postura, a nossa serenidade, muitas vezes, em lidar com situações tão constrangedoras, é o que vai fazer quebrar o coração, às vezes, do nosso irmão tão endurecido. E aí que é a ajuda mútua, né? De um ajudando o outro a crescer. O espírito amigo que te acompanha
tomado de aflições pelos teus erros, faz muito mais pela tua fragilidade, pois sabe que toda falta é passageira e que o destino de todos é a felicidade. Então, é claro que o que mais aflige é essa questão moral, porque eles sabem que o físico vai passar. Quando desencarnarmos, o corpo vai ficar. Com todos os males, vai ficar. Vai se degradar. O que que a gente leva? É a nossa moral. É tudo aquilo que a gente aprendeu. É todos os sentimentos bons ou ruins, né? Então, é isso que a gente vai levar. Então, a gente tem que estar preocupado muito mais com a nossa moral do que com o nosso físico nesse sentido. Não de denegrir ou esquecer, né, de tratar do físico. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Mas temos que nos preocupar com a nossa moral, como encaramos moralmente aquela situação física. Isso que é importante. Kardec, então, ele faz um fechamento até aqui, né, num comentário, dizendo o seguinte: sabendo ser transitória a vida corporal, que as tribulações que lhe são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devidos a causas de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos, que são todos passageiros. Poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris da criança. Olha, Kardec coloca aqui, uma criança que teima, que faz birra, né, por uma situação que não gostou, né, tomou a vacina e está lá fazendo birra, mas não sabe que é bom e que aquilo vai passar. Isso é birra de criança, é assim que os espíritos superiores veem a gente muitas vezes, né? Nós somos essas crianças ainda espirituais que ainda não entendemos tantas coisas. Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como a crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Compadecem-se dos nossos sofrimentos, como nos compadecemos dos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do nosso futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Kardec é ótimo, né, nesses resumos, nesses comentários que ele faz, nesse apanhado, né, da resposta dos espíritos. A última pergunta, 488, Kardec pergunta: os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, né, que já desencarnaram antes de nós, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? E a resposta é a seguinte: sem dúvida. E quase sempre vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que dispõem. Miramês diz o seguinte, na lição 29, afeição de parentes e amigos. Ele diz que os parentes e amigos mais íntimos que nos precederam ante as barreiras do túmulo têm saudades dos que ficaram. Eles sentem saudade de nós. E essa ligação espiritual faz com que os ajudem dentro das suas possibilidades, conforme a evolução de cada um, eles até nos ajudam. Mesmo que os que se encontram em altas esferas são capazes de renunciar ao conforto espiritual que gozam para descerem à carne e ajudar seus entes queridos em dificuldades. Esse fato acontece todos os dias pelos processos de reencarnações que se operam constantemente no globo terreno. Quer dizer, muitos deles, inclusive, voltam para nos ajudar, reencarnam novamente, né, dentro desse núcleo familiar com essa missão de continuar
ajudando uns aos outros. Aqueles que conseguem, às vezes, uma evolução maior, né, ajudam aqueles ainda que estão num processo mais inferior, às vezes colocando, né, maiores fardos sobre suas costas, adquirindo mais dívidas, e aí eles vêm esse processo reencarnatório também ajudar. E muito interessante em relação a esses amigos e parentes do mundo espiritual, a gente encontra no capítulo 5 de Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, valiosos apontamentos que eu vou ler agora para vocês e que é muito interessante. Gostaria que cada um, nesse momento, vendo essa praia, né, esse cenário, que cada um mentalizasse dentro de si essa questão que eu vou ler. Então, André Luiz é levado por Clarencio a uma praia. Eles estão aqui na crosta terrestre em período de aprendizado, né? E Clarencio, que é o seu instrutor, leva, né, ele e seu amigo até a praia para aprenderem um pouco mais. Então, André Luiz está ali na praia e relata o que ele está vendo. Olhem que lindo esse texto. André Luiz fala assim: alcançáramos a orla do mar em plena noite. A movimentação da vida espiritual era aí muito intensa. Desencarnados de várias procedências reencontravam amigos que ainda se demoravam na Terra momentaneamente, desligados do corpo pela anestesia do sono. Então, essas pessoas estavam dormindo e naquele processo de emancipação do corpo, eles se desprendem, né? Encontram esses amigos e são levados até esse cenário, essa praia. Entre esses, porém, salientavam-se grande número de enfermos, anciãos, mulheres e crianças. Em muitos aspectos diferentes, compareciam ali, sustentados pelos braços de entidades numerosas que os assistiam. Conversações edificantes e lamentos doloridos chegavam até nós. Serviços magnéticos de socorro urgente eram improvisados aqui e além, e o ar efetivamente confrontado ao que respirávamos na área da cidade era muito diverso. Brisas refrescantes sopravam de longe, carreando princípios regeneradores e insuflando em nós delicioso bem-estar. O oceano, disse Clarencio, é miraculoso reservatório de forças. Até aqui, muitos companheiros de nosso plano espiritual trazem os irmãos doentes, os amigos, que ainda estão ligados ao corpo na terra, de modo a receberem refazimento e repouso. Enfermeiros e amigos desencarnados desvelam-se na reconstituição das energias de seus tutelados. Qual acontece na montanha arborizada, a atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. Que coisa linda, né? Que coisa linda a gente perceber como a espiritualidade cuida de nós. Como esses amigos espirituais, amigos que nos antecederam, amigos desencarnados, que vêm em nosso auxílio, que vêm nesse momento, né, que dormimos, nos levar a locais onde eles cuidam de nós, como eles colocam ali, conversas edificantes
momento então de refazimento. É muito carinho que a espiritualidade tem para conosco, né? É muito lindo esse trecho, né? E perceber como a espiritualidade cuida de nós. Tem um desdobramento nessa questão. Kardec pergunta, né? Já que eles dizem que sim, que os nossos parentes e amigos são sensíveis a nós, ele diz assim: são sensíveis à afeição também que nós lhes conservamos? Quer dizer, eles são sensíveis a nós, eles sentem saudade, eles cuidam de nós. E em relação à nossa afeição por eles também conseguem perceber isso e são sensíveis a isso? E a resposta é muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os ouvidam. Então, a importância que tem a nossa oração pelos nossos entes queridos, a nossa comunhão também com eles, porque eles são sensíveis a isso. A nossa recordação de maneira positiva, não de os evocar, de querer que eles estejam aqui o tempo todo conosco, mas a prece para que eles sejam também cada vez mais conduzidos, cada vez mais evoluem aonde estiverem, no bem, no caminho do bem, no caminho da sua progressão. E, para terminar, eu trago aqui o exemplo de Alcione, que no livro Renúncia, Emmanuel coloca, né, nesse romance psicografado por Chico Xavier, esse espírito muito evoluído, que dentre, né, o seu núcleo familiar, Alcione conseguiu uma evolução maior do que os outros. Ela já encontra-se, inclusive, em Sírios, auxiliando e ajudando outros espíritos. Ela não precisa mais reencarnar. Mas o núcleo familiar dela, parentes, amigos, inclusive, né, o Carlos, que teve várias encarnações com ela tem um amor tão grande por esse núcleo familiar que ela pede para reencarnar, para ajudá-los aqui, de perto, no plano material. Então, é um espírito que não precisava disso, não precisava mais reencarnar. Chegam a um patamar em que não preciso mais voltar nesse mundo tão sofrido, tão doído, tão, né, difícil de expiações e provas. Ela já trabalhava nessas esferas superiores, já estava em Sírios, e ela pede, então, para reencarnar por pura missão, para ajudar aqueles por quem ela tem afeto. Ela necessita de 10 anos terrestres para ter esse condicionamento para reencarnar. Aí já começa a primeira renúncia dela, né? De ter todo esse trabalho, né? Para se condicionar a vir, né? Reencarnar num corpo físico. E assume isso por missão. Ela é advertida pela superioridade espiritual, pelo seu mentor, de que isso é perigoso, de que ela vai ter o véu de esquecimento e que ela pode chegar aqui e se perder. E, inclusive, eles colocam, não sei se na próxima encarnação o seu núcleo familiar, né, o Carlos, vai conseguir superar e não carregar mais pesos e mais dívidas. Isso pode fazer com que você acabe assumindo dívidas sem ter necessidade. E ela diz que ela está consciente disso tudo, mas que ela quer ajudar o seu núcleo, e ela pede e ela vem. E ela consegue. É um livro muito lindo e que mostra essa afeição de um espírito superior por nós, pelos seus, esse carinho e proteção. Bom, esse foi o nosso estudo, né? O estudo apresentado ontem.
É muito bonito, né? Muito gostoso falar de afeição, né? Muito, muito bom a gente falar de um tema assim tão gostoso, né? De sentimento, de afeição. Que possamos colocar em prática isso já no dia a dia, já agora no mundo encarnado. Não esperar desencarnar, não. É agora que a gente tem que começar a nos afeiçoar, a ter esse sentido, a proteger aqueles que estão perto de nós, ter carinho por aqueles, começando dentro de casa, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, no ambiente de trabalho, diante das dificuldades, diante daquelas pessoas tão difíceis, né, que dá vontade de sumir, né? Mas e aí? O amor modifica, o amor faz milagres. Só o amor realmente constrói, só o amor é o caminho. E foi isso que Jesus nos ensinou. Pai de infinita bondade, te agradecemos por esse momento juntos e que continuemos nessa nossa caravana, que falamos tanto, caravana do amor, expressando realmente esse amor a todos aqueles que nos precederam na vida espiritual, que continuemos amando, tendo carinho por todos os nossos entes queridos que já se foram, que estão em outro plano, e também a todos aqueles que estão aqui conosco no nosso dia a dia, muitas vezes nos perturbando, mas que possamos encontrar o caminho do amor, certo de que a espiritualidade está sempre conosco, nos ajudando. Agradecemos profundamente a vossa companhia, a vossa intercessão, e que assim seja, agora e por todo sempre. Graças a Deus. Fiquemos em paz e até a próxima.